Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria Daiane, sou mais conhecida, né, como Daiane, e vou trabalhar com vocês como professora da disciplina Aprendizagem Colaborativa nas Comunidades em Rede. Eu desejo que nós façamos um bom trabalho, né? Eu conto com um trabalho cooperado, né, colaborativo, por parte de vocês, dos tutores, de todos os envolvidos nesse curso. Espero que essa disciplina seja importante, né, para compor o arcabouço teórico de vocês nessa pós-graduação em tecnologias. Bom, vamos dar uma olhadinha na ementa da disciplina? Essa disciplina, né, tem como ementa construção coletiva de conhecimentos e abordagem colaborativa, comunidade de trabalho, aprendizagem em rede na diversidade, colaboração, coautoria e aprendizagem em rede, o ambiente virtual de aprendizagem como sistema de suporte às comunidades virtuais de aprendizagem, né? Possibilidades e limites da ferramenta Moodle. Então, como vocês podem perceber, a própria ementa já pressupõe um trabalho colaborativo, né? Nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as comunidades de construção de conhecimento em rede, que são tão importantes e tão presentes no nosso dia a dia na atualidade. Como está organizada a nossa disciplina? Só para a gente ter uma noção cronológica, né, de como os conhecimentos estão organizados. Nosso trabalho será desenvolvido em 4 semanas. Na primeira semana, nós trabalharemos um pouco sobre comunidade cooperativa de aprendizagem em rede. Na segunda semana, nós falaremos um pouco sobre essas comunidades de aprendizagem, focando também um pouco sobre as redes educacionais, né? Como se dá esse processo em que as redes são utilizadas para fins educacionais. Na terceira semana, falaremos um pouco, né, sobre um tema bastante interessante para os dias atuais, né, que é a questão da colaboração e coautoria em comunidades de aprendizagem em rede. Então, nós vamos ver, né, que mudou um pouco o conceito de autoria. Hoje, os textos podem, né, ser construídos coletivamente. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso, verificando o que tem de positivo e o que tem de negativo nesse processo. E na quarta semana, nós conheceremos um pouco do Moodle, que é uma das principais plataformas utilizadas, né, pelas universidades para fins educacionais. Como que esse Moodle pode ser utilizado, né, como suporte para as comunidades em rede, para as comunidades virtuais. Bem, como se dará o processo de avaliação na nossa disciplina? Eu espero, curso à distância requer muita disciplina por parte do aluno, né? A gente tem que se policiar para dar conta dos prazos, né? Porque o tempo e o espaço não é definido, mas os prazos são definidos e é importante que se cumpram, né? Que sejam cumpridos. Então, os aspectos a serem avaliados: realização das atividades propostas, pontualidade e assiduidade, compreensão dos conteúdos trabalhados, participação ativa nos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem. Nós teremos 4 fóruns, ali embaixo a gente tem especificado, né, quais são os instrumentos de avaliação. Então, nós teremos 4 fóruns, um em cada semana, sendo que cada fórum, né, 1, 2, 3, 4 pontos, totaliza, né, 15 pontos, dá uma arredondada aí para 15 pontos. A atividade aplicada, que nós faremos na terceira semana, na próxima aula eu já vou fazer, né, uma introdução do que será essa atividade aplicada. Ela é avaliada em 20 pontos. A avaliação online, 15 pontos. Autoavaliação, 10 pontos. E a avaliação ADO, 40 pontos. Então, esses são os aspectos, né, os critérios de avaliação e os instrumentos de avaliação que serão utilizados ao longo dessa disciplina. Na semana 1, mais especificamente, hoje nós teremos uma aula baseada no texto, né, dessa semana 1. O material para leitura é um artigo intitulado Comunidade Cooperativa de Aprendizagem em Rede, de Maria Ilse Rodrigues Gonçalves, né? Então, nós utilizaremos como suporte, né, teórico dessa primeira semana o artigo Comunidade Cooperativa de Aprendizagem em Rede. Então, nossa aula hoje será voltada, né, para os conhecimentos construídos e desenvolvidos ao longo desse artigo.
Inicialmente, né, Gonçalves, que é a autora do texto, ela conceitua, ela diz, a possibilidade de comunicação muitos a muitos, que oferece o cyberespaço, está proporcionando a criação de comunidades virtuais, cuja transposição para o campo educacional vem propiciando novas formas de aprendizagem via rede. Então, o que é que essa citação de Gonçalves nos leva, né, a entender e a considerar? Nós sabemos que nós estamos inseridos, né, numa comunidade, numa sociedade que está imersa, né, nos aspectos tecnológicos, né, a questão das máquinas, cada dia sai uma coisa nova, um smartphone mais avançado, um computador com mais potencialidades. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de efervescência, né, tecnológica. E aí, o que acontece? Os processos comunicacionais se expandiram, então a comunicação é de muitos para muitos, né? Está aí para exemplificar as redes sociais, por exemplo, né? E outros suportes comunicacionais. E isso tem proporcionado a criação de comunidades virtuais. Nós vamos entender o que seriam essas comunidades, né? O que são essas comunidades virtuais. E vamos entender também que essas comunidades virtuais, né, devido às suas potencialidades comunicacionais, elas estão sendo aproveitadas, né, estão sendo utilizadas, né, pelas universidades para fins educacionais. Quais são os conceitos assim, básicos, conceitos chaves que Gonçalves utiliza ao longo desse texto que nós vamos procurar pontuar nessa primeira aula? Primeiro ela conceitua, né, o que seria comunidade, depois nós vamos conceituar o que é comunidade na web, na sequência nós vamos entender, né, o que são comunidades presenciais e o que são comunidades cooperativas via rede, né, são conceitos importantes que devem ser compreendidos em sua totalidade. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre a organização e dinâmica dos grupos cooperativos, né? Vantagens e desvantagens da criação e da operacionalização desses grupos e também a avaliação cooperativa e reflexões para o futuro, né? O que esse processo vai, né? De que vai resultar? O que vai resultar desse processo comunicativo, interacional via rede? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos, né, mencionados pela autora do texto, a partir de estudos, né, realizados sobre o assunto. Inicialmente, ela define o que seria comunidade, né? Então, comunidade seria espaço das relações intersubjetivas, ou seja, espaço de interação entre os mundos internos, gerando tantas comunidades quantas forem as relações intersubjetivas nas quais o sujeito estiver implicado. Esse conceito, né, é de Takucel, 1998, página 4. Então, por que as comunidades são espaços, né, de relações intersubjetivas? Porque podem ser agrupadas, né, muitas comunidades, dependendo do objetivo de aprendizagem, dependendo do campo de interesse daquelas pessoas que compõem a comunidade. Então, elas podem ser muitas e diversas. Takucel ainda nos diz que a comunidade começa nesse reconhecimento do semelhante e do diferente, do interior e do exterior, do próximo e do distante. Então, as pessoas vão se agrupando, né, com base em interesses comuns. E, às vezes, eles estão próximos uns dos outros, se conhecem, às vezes, eles estão distantes, nunca se viram, né? Às vezes, eles são semelhantes, têm conhecimentos e objetivos semelhantes, às vezes são diferentes. Interior e exterior, porque a rede, né, tem a capacidade de ligar extremos, né? Então, é importante a gente entender esse conceito de comunidade. E o que seria a comunidade virtual? Nós definimos o que seria uma comunidade de forma geral. E agora a gente vai tentar entender o que seria essa comunidade virtual. Paloff e Pratt, 99, página 23, eles nos dizem que a comunidade virtual, né, configura-se como uma agregação cultural que emerge quando um número suficiente de pessoas encontra-se umas com as outras frequentemente no cyberespaço. Então, para que aconteça uma comunidade virtual,
há que acontecer um agrupamento de pessoas, só que esse agrupamento não é presencial, ele é um agrupamento no cyberespaço, ou seja, nos instrumentos colaborativos, né, disponíveis na rede, no cyberespaço. Na continuação, temos também a contribuição de Hegel, 98, página 22, que ele nos diz que, como os cibernautas não podem ser vistos, torna-se impossível formar preconceitos sobre eles antes de se ler o que tem a dizer. Então, o que quer dizer, o que essa contribuição desse autor traz de interessante para nós? Que muitas vezes as comunidades virtuais, elas são criadas por pessoas que nunca se viram. E às vezes elas nunca vão chegar a se conhecer pessoalmente. Então, quando você não conhece a pessoa, você vai um pouco destituir de preconceitos, né? Você não conhece, você não formou nenhum conceito prévio sobre a pessoa. Então, por isso que ele diz dessa impossibilidade de formar preconceitos, né, anteriormente à formação da comunidade virtual. Na continuação, Gonçalves, né, que é a autora do artigo, traz algumas coisas que são importantes da gente considerar. Por exemplo, as pessoas se conhecem na comunidade virtual, né? As pessoas se conhecem e depois decidem ou não se encontrarem pessoalmente. Então, como eu disse, você pode formar uma comunidade com pessoas que você nunca viu e que nunca vai chegar a ver, né? Ou você pode formar uma comunidade de pessoas que são desconhecidas e em algum momento essa relação levar, né, ao desejo, à necessidade e à concretização de um encontro pessoal. Outro aspecto interessante diz respeito à comunidade virtual, direto à área de interesse. Então, quando se cria uma comunidade, normalmente já tem uma área de interesse definida. Aquele grupo de pessoas se interessam por alguma coisa especificamente. Então, por isso que ele diz que vai direto, por isso que ela, né, a autora, me desculpe, vai direto para a área de interesse. Outro aspecto importante diz respeito à supressão das expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz, que são aspectos bastante característicos do contato presencial, né, do contato direto das pessoas que se encontram presencialmente. Então, nas comunidades virtuais, esse corpo a corpo, né, esse uso das expressões, da linguagem, do tom de voz no processo comunicativo, ele não acontece de forma pontual, né, como acontece no encontro presencial. Outro aspecto interessante diz respeito à questão das pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas, né? E eu coloquei ali como um contraponto, mas não sei se seria um contraponto, porque de repente quem é introvertido, né, que é mais tímido, que não se dá bem com o contato presencial, pode se dar melhor, né, pode se desenvolver melhor na comunidade virtual, porque não pressupõe esse encontro que é presencial. Então, ele pode se abrir mais. Já as pessoas extrovertidas, né, as pessoas que já são mais comunicativas, podem não se adaptar bem a esse trato virtual por conta disso, por conta dessa falta de contato pessoal. Outro aspecto interessante diz respeito à incorporação de máscaras que não correspondem à realidade. Quando você não conhece a pessoa presencialmente, você conhece por meio da rede, o que pode acontecer? A pessoa pode tentar se mostrar de uma forma que ela não é. Então, por isso que a autora fala dessa questão da incorporação de máscaras que não correspondem à realidade, né? A gente conhece casos de pessoas que colocam foto de outras pessoas no perfil, né? Que dizem ter uma profissão, que fala de outros aspectos da vida que, na verdade, não corresponde com o real. Então, isso pode acontecer na comunidade virtual. Outro aspecto é em relação à frustração vinculada ao fato de a resposta específica procurada se perder na discussão. Então, por exemplo, quando a gente usa uma ferramenta comunicacional como um chat com muitas pessoas, pode ser que eu faça uma pergunta, muitas mensagens venham, né, na sequência e minha pergunta fique sem resposta. Então, isso é uma frustração decorrente de uma característica da comunidade virtual. Uma coisa interessante também da gente observar, que a autora trata, né, em relação a essa comunidade, é que os cibernautas concordam quanto às condições de estarem juntos.
Então, quem está naquela comunidade concorda, né, por lógica, com as condições, né, estabelecidas para que aquela comunidade exista. Outra potencialidade, né, que diz respeito às comunidades é que elas podem se tornar locais de reuniões, trocas, e que o preço, né, que a gente paga por pertencer a uma comunidade, ela se configura às vezes na perda da individualidade. Às vezes eu não posso me comportar de forma individual pensando, né, na lógica de pensar no coletivo, na lógica de pensar no bem da coletividade, da maioria das pessoas que fazem parte daquela comunidade. E a gente tem que pensar também na sociedade digital como sendo um pouco excludente, porque, primeiro, que não são todas as pessoas que têm acesso, né, aos meios tecnológicos, apesar deles estarem extremamente difundidos na atualidade. Então, às vezes, ela é um pouco excludente nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação, existem algumas teorias, né, que fundamentam as interações sociais. Eu não vou abordar detalhadamente cada uma, porque nós não temos muito tempo e esse não é o foco, mas vamos dar uma passadinha só para a gente entender, né, qual a lógica teórica desses conhecimentos veiculados em relação às comunidades virtuais. Teorias que fundamentam as interações cooperativas. Respaldo na visão construtivista da aprendizagem, que se baseia fundamentalmente nas teorias de Piaget e Vygotsky, né? Apesar de que Piaget tem uma abordagem mais, né, para o individual, enquanto o Vygotsky fala mais do ser, né, enquanto produto das relações sociais, enquanto inserido numa coletividade. Há um momento em que eles se aproximam quando eles consideram que o contexto social ele é bastante importante para a aquisição do conhecimento, né? Então, nesse momento, os autores se encontram, né, contexto social importante para a aquisição do conhecimento. Outro aspecto a ser considerado diz respeito aqui ao que Spinoza, né, 2003, 97, afirma. Os aprendizes com diferentes graus de desenvolvimento, experiências e habilidades, socializando seus conhecimentos, podem contribuir não somente para o desenvolvimento das atividades propostas, mas também para o crescimento dos seus colegas. Então, Spinoza também, né, vai nessa direção da importância do contexto social e da relação, né, de um para outros e de um para outro, ou de um para muitos e de muitos para muitos, né, falando do que pode ter de crescimento, do que pode ter de positivo nesse trato do conhecimento, pensando, né, pensado e realizado no coletivo. Quais são os reflexos, né, dessa comunidade cooperativa de aprendizagem em rede? Então, se a gente for pensar na educação, quais são os reflexos? Né? O que muda nessa relação professor-aluno? O que muda com a entrada do tutor, né? Que é característica da educação à distância, por exemplo? Então, a autora fala que a comunidade cooperativa ela altera a relação entre aprendizes e professores, tutores e moderadores. Então, não é mais aquele professor que está na sala de aula presencial, né? Professor versus aluno. Então, há outros atores, né, como os tutores, os moderadores, e que esses profissionais atuam mais como orientadores, né, desse processo de aprendizagem, até porque a rede, né, disponibiliza muita informação, disponibiliza muita coisa bacana que pode ser agregado, de repente, ao que o professor não pensou, né, para uma disciplina. Então, o professor age mais como orientador, como um organizador desses estudos. Outro aspecto interessante diz respeito ao fato de que os participantes dependem uns dos outros. Sem a participação, não existe a comunidade. Então, se não tem a participação conjunta de um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum, a comunidade deixa de existir, né? Então, essa participação é fundamental para que a comunidade, de fato, exista. Outra coisa que devemos considerar é que os participantes devem expor, né, de forma muito clara as suas ideias, né, e socializar conjuntamente, levar em consideração, né, o feedback dos colegas em relação à sua ideia, né, ponderar caso alguém dê uma opinião contrária, que realmente, né, a partir de sua reflexão você entenda que não é legal. Então, você tem que expor e você tem que socializar e, ao mesmo tempo, estar aberto para ouvir o outro, para entender o que o outro tem a te dizer.
Ainda em relação a esses reflexos da comunidade, né, a integração da comunidade cooperativa, os participantes devem fazer perguntas, responder e colocar novos temas em debate. Então, não basta você criar uma comunidade virtual, colocar uns temas iniciais e de repente parou, ninguém mais coloca temas novos, né? Não é assim. Então, há que considerar a necessidade de ter uma participação ativa. Você tem que perguntar, você tem que responder à dúvida do colega, o questionamento do colega e, ao mesmo tempo, é importante que haja, né, aquela pessoa, ou que todos também façam isso em momento oportuno, né, colocar novos temas para a discussão, trazer novas abordagens, novos materiais para aquela discussão, porque se não alimentar, né, não se configura uma comunidade. As mensagens, ideias e discussões apresentadas pelos participantes devem ser consideradas de forma crítica e construtiva, né? Então, assim, a gente não pode também ter como verdade tudo o que a gente vê na comunidade. Há que se ter um pensamento crítico em relação àquilo que escuta, né? E por que tem que ser construtivista? Porque aquilo ali, tudo, as divergências, né, as convergências, tudo deve te levar para uma construção colaborativa de conhecimento. Então, por isso que tem que ter um olhar crítico, né, e construtivo. Vamos aprender com os acertos, aprender com os erros, aprender no seio, né, no interior da comunidade. Palloff e Pratt, vamos dar uma olhadinha aqui, 1999, página 24, eles falam um pouquinho sobre essa construção da comunidade em rede. O que seria necessário, né, para essa construção? Inicialmente, definir claramente os propósitos do grupo, então há que se ter uma noção bem clara, né, e bem estipulada de quais são os propósitos, os objetivos do grupo. O segundo aspecto, definir normas e códigos de conduta, né? Não pode ser liberal, não pode ser que todo mundo pode fazer tudo o que quiser, porque senão ultrapassa a barreira do respeito pelo outro, né? Então, há que se ter normas e um código de conduta que vai orientar os trabalhos, né? Os estudos, os relacionamentos dentro da comunidade. Possibilitar uma variedade de papéis para os participantes. É importante que cada um tenha um papel definido dentro da comunidade, né? Até tem aquele que alimenta mais com ideias, tem aquele que faz a moderação, tem aquele, né, que faz a ponderação entre o que está sendo discutido. Então, é importante ter essa variedade de papéis, né? Para que todo mundo saiba qual é o seu campo de atuação e em que pode contribuir mais com a comunidade. Propiciar e facilitar a existência de subgrupos. Então, mesmo em uma comunidade, pode ser que existam subgrupos, né, dependendo das áreas de interesses, né, oriundas daquele objetivo maior da comunidade. Ensejar oportunidades para que os participantes resolvam suas próprias disputas, constituindo o último recurso a intervenção do professor, tutor, moderador. Então, né, pensando para fins educacionais, é importante que os próprios participantes, né, que os profissionais envolvidos, né, na gerência, né, da comunidade, os profissionais envolvidos, né, no caso professor, tutor, moderador, é importante que ele interfira em último caso, quando os participantes da comunidade não estiverem conseguindo chegar num consenso. Sobre a dinâmica de grupo cooperativo, né, a autora Gonçalves também fala disso, ela fala alguns pontos que merecem ser considerados, né? Ela faz referência a alguns pontos que merecem ser considerados. Por exemplo, quando constituídas de adultos, as equipes devem ser escolhidas pelos próprios participantes. Então, se é uma equipe de adulto, né, os próprios participantes, né, que se organizam, né? Quando for constituída por criança ou adolescente, é importante que se formem grupos, ela diz heterogêneos, né, em termos de sexo, rendimento e outros. E é também importante que haja a supervisão, né, de pessoas, uma supervisão mais atenta em relação ao que está sendo veiculado na comunidade, né, em decorrência de ser formada por crianças, por exemplo. Outro aspecto interessante que deve ser considerado é que os aprendizes devem ser responsáveis pelo aprendizado de seus companheiros, implicando o término dos debates apenas depois do domínio do tema por todos, né? Então, essa preocupação na comunidade em rede é uma preocupação que também faz parte do trato, né,
educacional no ensino presencial. Então, é importante que não fiquem pessoas para trás, sem ter entendido os conteúdos, né? Sem que as dúvidas tenham sido dirimidas. Então, é importante que os companheiros, né, um se preocupe com o outro e que o término, né, daquele debate se dê a partir do momento em que todos chegaram a uma linha de raciocínio, a um entendimento em relação ao que está sendo discutido. Sobre a organização do intercâmbio, né, dessas informações, tem alguns pontos também que é interessante visualizar. Na organização de grupos cooperativos, todas as etapas do planejamento devem ser bem detalhadas. Então, o planejamento é um aspecto bastante importante, né? Porque é em cima dele que as ações se desenvolvem. Então, tem que ser bem detalhado e bem definido para que não aconteçam, né, fatos que não sejam positivos em relação aos objetivos, né, da atividade naquele momento. Outro item importante, né, diz respeito ao cronograma das atividades, porque há que se ter prazo, né? A gente não tem na educação à distância, por exemplo, uma delimitação de tempo e espaço. Você pode estudar na sua casa, onde você quiser, você pode entrar na plataforma meia-noite, à tarde, manhã, mas há que se respeitar os prazos, né? Os prazos têm que ser estabelecidos para que a relação se dê de forma, né, satisfatória. O terceiro aspecto condizente, né, à organização do intercâmbio da informação diz respeito ao fato de que deve dar margem a que todos opinem sobre os assuntos discutidos, negociem de forma clara as propostas previstas e aproveitem as possibilidades técnicas da ferramenta para organizar o diário das discussões. Então, todo mundo tem que participar, negociar, opinar, né? Abrir mão de quando você perceber que a sua opinião não é relevante para o grupo. Então, há que se ter, se é colaborativo, né? Se é aprendizagem colaborativa, pressupõe-se a participação de todos. Também é importante considerar que podem acontecer alguns problemas, né, advindos desse aprendizado cooperativo. Quais seriam esses problemas pontuados, né, pela autora do artigo? O primeiro ponto, ela diz que enquanto uns trabalham, outros pegam carona. Então, se é a comunidade de aprendizagem em rede, não pode ter esse trabalho que é mais acentuado sobre uma pessoa e outras pessoas não trabalharem, né? Então, um aspecto negativo que pode vir desse aprendizagem cooperativo, né, é essa questão de que uns trabalham, outros pegam carona e não fazem as coisas como deveriam fazer. O segundo ponto diz respeito a que alguns participantes podem se especializar em determinados assuntos ou tópicos que trabalham e não sobre os trabalhos dos demais colegas. Então, mesmo no interior do grupo que tem um objetivo, né, em comum, pode ser que alguém se interesse por um caminho mais específico, né, mais subjetivo, e de repente não dê importância para os objetivos dos outros, né, como um todo, dos participantes da comunidade. O terceiro ponto relacionado a esses problemas, é conveniente que no início do aprendizado cooperativo seja realizada uma avaliação prévia contendo itens sobre a expectativa dos participantes sobre as atividades. Então, para que uma comunidade virtual, né, para que o trabalho na comunidade virtual aconteça de forma eficaz, é importante que as expectativas individuais, né, sejam conhecidas. Então, é importante inicialmente fazer uma espécie de diagnóstico para poder entender quais são, né, as expectativas de cada um em relação ao trabalho em grupo. Se há, né, desvantagens, também há muitas vantagens, eu acredito que há mais vantagens, né, do que desvantagens. Em relação às vantagens, né, 3 aspectos devem ser pontuados. Primeiro, a interação ativa e dinâmica, envolvendo tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação pessoal. Então, o conteúdo do curso, né, discutido de forma cooperativa, né, colaborativa, de maneira ativa, né, essa interação com o outro, né, pode suscitar um conhecimento que é mais satisfatório, que é mais real. O segundo ponto, o aprendizado cooperativo evidenciado na construção do conhecimento produzido
entre participantes, professores, tutores e moderadoras. Então, percebe-se, né, que há mais uma troca entre todos os personagens, entre todos os atores do processo, né, de ensino e aprendizagem. Todos trabalham, todos discutem, todos no final saem, né, com novos conhecimentos, todos aprendem. O terceiro ponto, a partilha e o estímulo estabelecidos entre os diversos participantes pela disponibilidade para se avaliar criticamente o trabalho dos outros. Então é importante que todos estejam estimulados, né, e que haja essa capacidade de avaliação, né, do trabalho de cada um e dos outros também que estão envolvidos no processo. Bem, como considerações finais, né, a aprendizagem em rede no futuro abordará grandes temas que estão vinculados aos dois paradigmas, a produção do conhecimento e o trabalho cooperativo no cyberespaço. Então, o que a autora termina, né, esse artigo ressaltando? Que toda essa potencialidade, né, da aprendizagem em rede, ela resulta nesses dois aspectos, nesses dois paradigmas, a produção do conhecimento e o trabalho cooperativo, né, em rede. Então, aliar, né, esses dois paradigmas. No segundo aspecto apontado, no campo da educação virtual, são necessárias novas ideias e novas formas de trabalhar que possam contribuir para que as comunidades cooperativas sejam mais ágeis, participativas, comprometidas com o grupo e com a produção do conhecimento. Bem, por hoje é só, né? Nessa primeira videoaula. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, que vocês consigam desenvolver um panorama, né, do que sejam essas comunidades de aprendizagem em rede, quais são as vantagens, as desvantagens, as características, como se dá a organização, né? E na próxima semana nós trabalharemos mais especificamente sobre as comunidades, né, de aprendizagem, as comunidades em rede, né, mais voltadas para a questão educacional. Então, desejo bons estudos, né, que façamos um bom trabalho nessa disciplina e até a próxima semana. Um abraço a todos.